Estava pensando numa coisa esses dias, tem um assunto bem legal que eu resolvi compartilhar com você. Ah, vale lembrar uma coisa aqui para você. No final desse vídeo, eu vou deixar uma aula aberta. Isso apareceu de um peregrino, o Alex, que escreveu aqui, perguntando sobre os custos do caminho de Santiago. E cada um fala uma coisa nisso. Então, no final, vou te explicar como é que funciona o acesso a uma aula aberta, uma aula grátis, onde eu falo sobre os conceitos do Caminho de Santiago em relação a custo, explicando para que você possa realmente, quando você olhar para o Caminho de Santiago, entender tudo que ele custa para você. É tintim por tintim na coisa. E você pode entrar lá. Se você não tiver muita paciência, vai para o final do vídeo para você achar esse link. Mas eu acho que o assunto agora é bem legal para a gente refletir. Reflete sobre o tempo, sobre essa jornada de caminho de Santiago. Por que que me despertou isso aí? Esses dias atrás, eu fiz uma reunião que me chamou muita atenção. Era um jovem, Júlio, e a gente estava numa reunião de mentoria, de conversa sobre o caminho, afinando o caminho dele, e tem 24 anos. E aí me fez refletir sobre como o tempo passa. Há 24 anos, ele estava nascendo e eu já estava no caminho de Santiago. Eu ando fazendo reuniões com pessoas hoje que nem nasceram quando eu pisei no caminho pela primeira vez. Não era um caminho muito diferente, era um caminho que ele ainda está lá hoje. E é isso que eu explico bastante para os peregrinos, né? Nossas escolhas, tipos de caminho. O caminho é uma casca, ele ainda, o caminho antigo, o caminho novo estão lá ainda. Não importa que tem mais hotéis, mais albergues, que tem muita facilidade, né? Mas isso me chamou bastante atenção. Como o tempo passa e a gente vai fazendo as coisas, como a gente está envolvido há tanto tempo com isso. 25 anos falando do Caminho de Santiago para os peregrinos e falando para pessoas agora que nem tinham nascido quando eu comecei a fazer isso. E a gente não se dá conta. O caminho, ele é um ser vivo, ele muda, ele se movimenta de uma forma que você só consegue reparar se você estiver convivendo há muito tempo, né? Eu vi os primeiros albergues de brasileiros surgirem lá, hoje já são tantos de tanta qualidade. Quando eu fui ao caminho não existia nenhum ainda, né? Pessoas que eu passei e a gente sempre acha que o caminho vai sempre estar lá, né? Ele tá, mas as pessoas que começaram esse caminho que a gente conhece hoje, que eu tive o prazer de conhecer, de passar sempre na casa, tem uma personagem chamada Pablito, a gente homenageou ele em publicações, que o Pablito, ele é da velha guarda do Caminho de Santiago. A última vez que eu passei por ele, em 2022, ele tiveram vários casos. A primeira vez que eu passei, em 2000 eu já tinha ido em 2001 para lá, 25 para 20, vai fazer 26 anos já já que eu estou me preparando a caminho. E eu encontrei com ele na rua da cidade de Asqueta. Tem uma foto dele aqui para você ver quem que era essa figurinha super especial. Ele dava um cajado para cada peregrino que encontrava com ele. O nome dele era Pablito, ou dos Cajados, né? Ele fazia isso manualmente, era um gosto que ele tinha. Ele não podia ganhar nenhum dinheiro com isso, ninguém podia pagar nada a ele. E na primeira vez eu conheci, fui até a casa dele. Na segunda vez que eu passei por lá, eu já ia até a casa dele, eu perguntava na cidade onde é que ele podia estar, que às vezes estava andando por lá, e eu ia até lá, e às vezes ele me dava uma credencial, uma vieira, né? Que ele tinha lá também, perguntava se eu tinha o cajado, eu sempre tinha o meu cajado que eu comprava em Roncesvalles, ou Saint-Jean, ou Pamplona. E outra vez que eu passei, ele estava colhendo nozes, a gente colheu umas nozes, comeu, conversou. Daí, na penúltima vez, quando eu passei por aí, já estava com aquele bracinho extensor de pegar nozes no chão, né, que tinha um pé de nozes na, no quintal dele. E, e aí eu falei, poxa, o Pablito, lógico, ele está envelhecendo, né? A última vez que eu passei em 2022, eu me emocionei bastante, até hoje eu me emociono quando eu lembro disso. Eu fico muito emocionado dentro do caminho de Santiago, quando eu estou fazendo o caminho. Ele estava com um andador na cidade,
e carimbando os peregrinos. E alguns passavam por lá e falavam assim: ah, é um carimbo querendo dinheiro. E quando as pessoas tentavam deixar a moeda lá, ele ficava bravo. E eu lembro que eu me afastei a uns, a uns 30 metros lá e fiquei olhando e eu chorei, eu me emocionei bastante de pensar que era a última vez que eu estava vendo ele lá. E, e de fato foi a última vez. Me chamou a atenção de aproveitar mais os lugares do caminho, porque essas pessoas estão passando, né? Quem já passou pelo Tomás de Manharim, no, no refúgio dele de Manharim, que também faleceu. A Felícia, que você talvez nunca tenha ouvido falar desse nome, no caminho ao Logronho. Hoje as pessoas passam lá, tem uma casinha e uma tendinha que vende algumas coisinhas e carimba, que hoje é da neta dela. Morreu Maria, que é a filha da Felícia, hoje estão as netas lá. E qual que é a importância dela? Ela foi a primeira pessoa que contou peregrinos. Ela não sabia escrever, ficava contando os peregrinos. E tem sempre uma frasezinha dela lá, figos, água e amor, que era uma região sem água. A gente está falando quando o caminho era praticamente mato, né? Em 2003, a gente produziu o primeiro documentário do Caminho de Santiago feito para isso. Não era uma câmerazinha que eles gravavam alguma coisa. Eu caminhei com a Denise, que me ajudou nisso. A Denise até hoje está próxima. Ela é da associação e a gente fez o primeiro documentário do Caminho de Santiago, que foi premiado em Portugal como melhor filme de turismo religioso, competindo com 27 países. Pouca gente sabe disso. Quando os blogueiros não existiam, a gente já estava trabalhando imagens de Caminho de Santiago. E hoje, com a associação, falando todo dia de Caminho de Santiago, eu penso nessa construção de conhecimento que a gente fez. É gostoso, mas é interessante ver o tempo passando. Interessante que ninguém vai ficar lá para sempre. A gente hoje vê as pessoas e às vezes não se toca que o caminho ele é móvel, né? Então, se vai uma dica aqui, aproveita passar pelos lugares tradicionais do caminho francês, que ele é mais está mais tempo lá, né? Mais estruturado há mais tempo, né? Jesus Rato, albergue de Vila Franca del Berço, família tradicional peregrina está lá ainda. Um albergue muito especial lá também. Tem o Zé Manuel, que está no Sebreiro, que também há muito tempo lida com os peregrinos, mas são pessoas que estão chegando numa idade avançada. E essa reflexão de aproveitar o caminho, de aproveitar os momentos, é uma coisa que às vezes a gente se esquece de fazer. Você vai estar passando pela primeira vez, às vezes no Caminho de Santiago, ou por várias vezes. A primeira vez a gente nunca esquece. Quanta gente entrou e saiu do caminho? Quantos brasileiros foram, montaram albergues, foram embora do caminho? Quantas pessoas presidiram instituições do Caminho de Santiago? E das poucas pessoas que continuam em Caminho de Santiago, eu nunca parei nesses 25 anos. Eu sempre, eu sempre fui chamado a isso, né? E acabou virando uma atividade diária. Todos os dias eu atendo peregrino, todos os dias eu estou respondendo, todos os dias a gente está mexendo com informações do caminho, atualizando, né? As redes sociais. Se você pensar numa vida, né? 25 anos sem parar é bastante coisa. É difícil, não é um trabalho muito reconhecido às vezes por quem está de fora, né? Não é uma empresa, não é. Hoje em dia tem muitos blogs, a gente não cai nisso do blog muito comercial. A gente tem algumas atividades que ajudam a manter a associação, a loja social. A gente tem a associação que faz o SOS lá junto com a Passo do Caminho de Santiago, tem vários parceiros lá nos caminhos, né? E mensalmente é difícil manter a expectativa de um ano que começa, o que vai acontecer. E aí, alguns anos atrás, a gente entrou com os grupos de peregrino, a gente vai ao Caminho de Santiago 2027, a gente vai fazer o Ano Santo lá. Estamos estruturando isso, já vai sair para você. Lá no nosso site tem informação já sobre isso para você deixar teu e-mail. Então, o caminho ele vai crescendo em atividades, e a gente vai se aproximando cada vez mais dos peregrinos. Eu estava contando, eu falo isso aí em algumas reuniões, já foram bem mais de 5 mil reuniões que eu fiz peregrino ponto a ponto, né? Com vídeo ligado com uma pessoa só, né? E reuniões maiores, lives, as reuniões de mentoria, muita gente que a gente conversa.
É um conteúdo que algumas pessoas gostam, algumas pessoas seguem mais a gente, ficam mais próximos, né? E desenvolvendo esse trabalho, a gente vê o quão foi importante para muita gente. Não sou eu que falo, não. A gente recebe muito feedback dos peregrinos que voltam do Caminho de Santiago. Não sei se foi o teu caso, se quiser deixar uma mensagem aqui, né, sobre há quanto tempo você acompanha esse trabalho, né? Pessoas que hoje moram no Caminho de Santiago, que pela primeira vez foram associados nós no primeiro caminho e hoje estão lá, né? Hoje estão com um trabalho lindo, um trabalho grande no Caminho de Santiago e seguem amigos, seguem parceiros, né? Então, é ajudar. A gente busca sobreviver, uma associação, um trabalho nosso, fazendo várias atividades. Os grupos ajudam a sobrevivência também, de caminho, né? Para a gente poder bancar o ano que vem. E o tempo vai passando e a gente vai acumulando conhecimento. Hoje em dia a gente está na época da inteligência artificial que está atrapalhando muito o peregrino também, porque tem muita coisa patrocinada, né? Muita coisa não é que eu sou contra, mas eu acho que a informação limpa ela é importante. Tanto que você vê que eu não vendo muita coisa de equipamento, nada de equipamento. Algumas coisas eu falo mesmo, mas eu explico conceitos sempre, a pessoa pode procurar. Na mentoria eu falo muito sobre os preços das coisas e como fugir dos preços maiores. A gente economiza muito dinheiro de peregrino, né? E, e aí volta nesse assunto do começo. O Alex me perguntou do custo de Caminho de Santiago. Falei, vou colocar uma aula aberta na mentoria, que é um trabalho que a gente faz com muito peregrino e ajuda muito o peregrino, sim. Eu sempre falo, você economiza tempo e dinheiro. Porque eu sei que nesse tempo de preparo de Caminho de Santiago, você está vendo vídeo para tudo, é uma delícia ver vídeo, né? Mas os vídeos podem te confundir, é muito conteúdo, é muito conteúdo. E quando você tem uma curadoria, né, isso facilita bastante. Não é só o conteúdo que está numa sequência de vídeos, aulas e reuniões, mas é a forma como ele está disposto lá. Funcionou muito aos peregrinos, é uma coisa que já está mais do que validada e não é uma coisa que eu fiz sozinho. Tem hospitaleiros, tem pessoas do caminho, tem associações que deram suporte e informação aos hospitaleiros, sempre atualizando informações do conteúdo e passando para mim. Eu sou uma engrenagem no meio disso tudo, né? E aí, então, o link que eu te falei, lá no nosso site, tem um link lá de mentoria, e lá tem um quadradinho junto, uma aula grátis, né? O que acontece? Você vai colocar o teu e-mail lá e você vai receber uma validação de código e é o cadastro grátis. E você vai ter acesso a uma aula sobre custos. Então dá uma olhadinha como é que eu falo de Caminho de Santiago lá, tá? Lá você vai ver o quanto de vídeos aquilo é uma de mais de 100 aulas técnicas que eu coloco lá. Então está aberto para você conhecer e matar a tua talvez um conhecimento inteiro sobre o que é o custo de Caminho de Santiago, né? É claro que quem tem um conteúdo maior acessa preços de tudo, muito mais coisas, muito mais análises, né? Mas esse eu acho que se você tiver ele como base e anotar sobre guardar esse videozinho para você, você vai compreender o quanto você gasta num caminho de 10, de 20, de 25, de 30, de 50 dias. Você consegue compreender lá um caminho de albergue, um caminho de hotel, um caminho de albergue privado, come mais, come menos, quanto você gasta por dia em tudo lá. Então ela ficou tão bem estruturada e com tabelas, gráficos junto, que vale a pena eu liberar ela para você ver, tá? Então, essa foi a dúvida de um peregrino que passou para mim aqui nos comentários, né? Se você acha esse tipo de conteúdo importante, compartilha, segue esse canal aqui, porque a gente sempre vai trazer essas informações. Eu falo a gente porque vai me chegando as informações e eu faço parte dessa construção da informação. E eu falo bem sério de Caminho de Santiago, né? Às vezes você preferia vídeos onde eu estou pulando com uma câmera em cima de uma montanha, chegando ao Cebreiro. Eu tenho alguns vídeos assim, mas eu acho que você pegar a informação correta, eu acho que é mais gostoso você desvendar o teu caminho lá. Eu acho que você vai recolher muito mais coisas. Nunca dá para tirar o deslumbramento de um peregrino quando vê pela primeira vez o caminho de Santiago. E eu sei que mesmo ensinando como fazer as coisas de forma a não ter perrengues, que é isso que a gente faz, eu ainda sei que 95% do caminho não está exposto para você. A gente trata com as resoluções.
mas eu evito bastante tirar a magia do peregrino. E a condição de eu fazer isso foi que eu pudesse não apresentar o caminho, não dar regras para você fazer, não falar se você não vai em tal restaurante, você não consegue gostar do caminho de Santiago se você não frequentar alguns lugares lá, né? É lógico que eu tenho recomendações de albergues dentro dessa mentoria, que não são todos, mas que eu gosto. Eu tenho dicas de locais que ficam, eu falo assim, sobre como, se puder passar, passe, é gostoso ver, né? Mas também descubra lá o que é esse lugar. E, e é gostoso quando as pessoas me escrevem, Guilherme, ó, resolvi passar lá e realmente é uma coisa fora do comum e tal. E é gostoso estar falando, às vezes, em primeira pessoa só, porque se você entender o que você vai encontrar de informação, e essa informação vai te dar segurança para você vivenciar o teu caminho, para você deixar o teu caminho como você quer, fazer o teu próprio guia, você vai entender o quão importante é você estar dentro de informação mais pura de caminho de Santiago, de preparação para caminho de Santiago, né? Então, você está vendo esse vídeo agora, 2027 a gente vai estar lá no Santo, com um grupo. Essa aula grátis é para você. E deixa o teu like aqui. Se aparecer o hype aqui embaixo, faz isso também, que ajuda a esse conteúdo andar um pouco mais, tá? E pensa no tempo, tem gente que está programando o caminho de Santiago há 30 anos, está indo agora só. Tem gente que nem nasceu e você ainda vai contar para essas pessoas sobre o caminho de Santiago. E essa pessoa vai estar com vontade de ir. Tem gente que está tendo filhos agora, esses filhos ainda vão acompanhar elas para o caminho de Santiago, como eu estou vendo isso. Pessoas que falaram comigo há 10 anos atrás, falam, meu filho está fazendo 14 anos e eu quero ir com ele agora para o caminho de Santiago. Isso é muito diferente do que qualquer viagem, né? Isso arrepia quando você vê as pessoas levando essa experiência de caminhada, de convívio, de mistura de povos que o caminho de Santiago tem. Nessa época que ele está tão florido, eu falo massificado, mas eu olho para os peregrinos compartilhando uma mesa e um restaurante cheio de peregrinos, eu falo, é isso o caminho. O caminho é gente, o caminho são muitas pessoas compartilhando. O caminho solitário é bonito, mas a essência dele sempre foi uma rota cultural, comercial, desde muito tempo, desde antes dos romanos, né? Então aproveita o conteúdo, vai lá no site, os links estão aqui abaixo. ah, e aproveita essa aula, ela está aberta ainda, não vai ficar sempre aberta, mas eu acho interessante você passar por esse conteúdo que vai tirar muita dúvida, tá bom? Então, uma boa aula para você. E segue acompanhando o canal. Eu tenho vários vídeos aqui, algumas lives que a gente faz, lives sobre preparação com especialistas, tudo isso para fazer um caminho mais tranquilo para você, tá bom? Um grande abraço e bom caminho, boa preparação, bons estudos e bom vídeo.